personagens. Um oferecimento Auto Panambi. Conheça o Virtus, desenhado para ser seu. Venha fazer um test drive na Auto Panambi. Ele é da área de Ciências Contábeis, foi secretário em inúmeros municípios, secretário de Administração, secretário da Fazenda, e teve uma vida sempre voltada para a administração pública, dedicado a esta atividade. Depois disso, fez uma guinada na sua vida e se tornou padre. E hoje é o reitor do Santuário de Fátima de Cruz Alta. Padre Ari Pedro Braganholo. Que história interessante de toda essa trajetória. De repente, o seu sucessor se tornou padre. Como é que é a percepção, como é que as pessoas lhe reconhecem no meio que o senhor sempre transitou hoje, nesta situação agora de um religioso? Então, a minha saudação a todos os nossos espectadores. E, então, sendo objetivo na pergunta que você fez, então, na minha terra, lá em Espumoso, todos ainda me conhecem como Seu Ari, né? Não é o Padre Ari, é o Seu Ari. Não é o Padre Ari. Dada a convivência que a gente sempre teve, né? E alguns que outros, né, me reconhecem hoje como padre, então, né? Mas aquele respeito de padre ou de Seu Ari, ele é cultivado naquele meio, né? É cultivado e para mim é uma graça de Deus, então, que me reconheçam dessa forma. Basta dizer que quase não consigo andar a pé nas ruas lá de Espumoso, porque os cumprimentos, então, vêm de todos aqueles com os quais a gente se encontra no trânsito que a gente faz por lá, né? Então, quando eu vou para lá, eu fico abanando de dentro do carro para as pessoas, né? É uma celebridade em Espumoso. Mesmo porque as minhas idas para lá não são só no tempo de férias, né? Eu vou quase todas as semanas, né, para rever meus familiares e também a minha propriedade que eu tenho lá, né? Porque então... E o senhor tem uma filha? Tenho uma filha que mora lá, O senhor foi casado, né? Sim, vamos... Foi casado, teve esposa, teve filhos. Sim. Então, fui casado, né, durante 46 anos, né, com a minha esposa, com a qual eu tive um casal de filhos, né, que são casados, que me deram uma neta cada um. Uma neta, apenas cada um. O senhor é um padre vovô. Um padre vovô, sim. E, literalmente. Então eu tenho que me voltar para eles também, né? Não só no sacerdócio que eu exerço com muita garra também, porque na idade em que eu me tornei padre, né, exige bastante, né? Principalmente na parte física, também no conhecimento de toda a liturgia, no conhecimento de tudo aquilo que se passa na nossa igreja também. Então, são aspectos assim que a gente tem que ter sempre presente na nossa caminhada de vida. E mesmo porque aqui em Cruz Alta, então, vamos dizer, na função, né, se é que dá para dizer assim, né, de reitor do santuário, exige muito mais, porque lá eu recebo peregrinos de todas as partes do nosso estado, de todos os municípios, principalmente da nossa região, e quando não, de países também que são nossos vizinhos, né? Então, esse voltar-se para as pessoas, né, exige um discernimento muito grande também, porque em todo o olhar que eles têm para com a nossa mãe querida, Maria, Nossa Senhora de Fátima, como é cultivada aqui no nosso santuário, há uma expectativa de pedido de intercessão. E muitas vezes o padre, então, que está lá, o reitor, então, na minha pessoa, eu tenho que fazer uma intermediação, né,
muitas pessoas vêm para pedir aconselhamento, outras vêm para simplesmente fazer as suas orações, muitas também vêm para fazer a sua confissão, que no meio católico hoje é um sacramento que está um pouquinho deixado de lado, mas que nós devemos retomá-lo, porque tudo, a nossa vivência se resume em receber perdão e também perdoar, né? Que é muito importante, então, né? Claro. A pessoa, quando ela está em paz consigo mesmo, que perdoa os outros, com toda certeza, recebe muito mais força do próprio Deus. Padre Ari, esta sua atividade, o exercício do seu sacerdócio, se permite, é possível dizer que pela sua experiência de vida, como pai de família, como profissional, como homem público, facilita hoje, o senhor compreende melhor as pessoas, justamente pela sua experiência dessa sua trajetória? Sim. É mais fácil entender as famílias, entender os pais, os sim, filhos? Acredito que é mais fácil, sim, porque eu vivi essas experiências, né? Então, qual a família, qual casal, então, que de vez em quando não tem as suas rusgas também, né? Eu também tive. Sou humano, como todos os outros pais, como todos os outros casais também, né? Que nessa vida não de fraternidade, mas de casal, né? Muitas vezes os pensamentos não são canalizados para o mesmo objetivo, né? Então, esses aspectos, assim, muitas vezes as pessoas vêm com queixas, pedindo conselhos, né? E, então, diante de toda a minha vida passada, das experiências que eu tive também no sacramento do matrimônio, eu posso repassar algumas coisas, tendo em vista, olha, não foi bom tal coisa, não foi... houve momentos assim de muita irritação, muitas coisas e tal. Então, sempre pedindo calma, o perdão e perdoar. É muito importante isso. Claro. Agora, essa pergunta é inevitável. Justamente por isso, o senhor acha que o padre hoje teria que ter uma experiência como a sua? Poderia casar, ser casado, ou não necessariamente? Não, aí nós vamos nos confrontar com aquilo que a nossa igreja não permite, né? Então, inclusive, no nosso tempo é muito difícil se conservar puro, né? Se conservar dentro daquele mandamento que Jesus também, na sua caminhada de vida, ele conservou, que era ser fiel a Deus e fiel aos seus propósitos, né, de levar a mensagem de Deus para todas as pessoas, não tendo um relacionamento, vamos dizer, sexual, né, com outras pessoas. Ninguém garante que Jesus não teve isso, mas hoje, na nossa igreja, então, isto é proibido, é um dogma que nós devemos sempre mantê-lo. Ser, né, né? Fiéis a isso. Ser fiéis, então. A fidelidade do sacramento que nós temos, do sacramento da ordem, né? Porque esse sacramento exige, então, que o padre não pode casar, não pode ter esses relacionamentos. É difícil sim. Lógico que para mim, na idade que eu já estou, não é tão difícil assim, mas veja, por exemplo, todos esses jovens, né? Que aqui na nossa cidade mesmo nós temos padres jovens, né? E diante de tudo isso que o mundo joga na nossa frente, nos nossos olhos, então, né? Veja, por exemplo, que antigamente as mulheres tinham o vestido até o tornozelo, né? Depois isso foi subindo, foi encolhendo, né? E aí a gente enxerga hoje muitas meninas aí, não é? Bonitas, lógico, a gente tem que apreciar, né? Mas ter sempre na nossa cabeça, né? Que apreciar é muito bom, achar bonito, mas não desejar. Não desejar o contato físico, não desejar essas coisas assim. Porque Deus colocou no mundo essas coisas para serem apreciadas. Né? E a juventude, então, está aí aberta, né?
para os olhos de todos. Mas de o todas desejo as não faz pessoas. parte, não é da natureza humana? O desejo é da natureza humana, sim, mas a gente tem que saber frear, né? Frear os desejos, sim. Porque senão acaba o próprio sacramento da ordem recebido, ele acaba se esvaziando, né? Acaba, então, também, veja que a Igreja sempre manteve, né, essa ordem, então, né? O sacramento da ordem, né? Não, mas a observância, né? Uma regra. Uma regra, exatamente. Uma regra que nós não podemos infringir, né? E para isso, então, quais os remédios? A oração diária. Voltar-se para Deus diariamente, manter um diálogo permanente com Deus, rezando todo dia e pedindo também a intercessão de nossa mãezinha querida, Maria, que ela nos proteja de todas essas coisas. É verdade essa coisa que o senso comum diz, que talvez hoje pouco jovem queira ser padre justamente por não poder casar? Tem essa relação? Bom, uma vida... Nós nascemos e Deus também disse, né? Ide e multiplicai-vos, né? Bom, aí entra em questão a vocação. A vocação é Deus que nos dá, né? Veja, por exemplo, o meu caso. Eu, quando jovem, fui para o seminário, né? Fiz todo o ginásio no seminário, né? Observava tudo aquilo que era colocado na nossa frente para observar. Só que eu tinha um defeito, sempre tive esse defeito até que eu me corrigi depois de muitos anos passados. Eu era muito brincalhão. E foi em função das minhas brincadeiras, foi em função disso que eu fui não mandado embora, mas fui aconselhado a deixar o seminário, então, né? Que rigor, que rigorismo. Era rigor, nossa, sim. A congregação na qual eu estudei, então era muito rígida nesse ponto. Então, lembro muito bem do padre que era o nosso reitor no santuário, e tenho muita saudade dele. Hoje ele não vive mais, né? Mas embora ele tenha me aconselhado a não voltar no ano seguinte, né? Eu tenho muito carinho e muita admiração por tudo aquilo que ele nos ensinou, por tudo aquilo também que ele deixou na minha cabeça, né? De coisas boas, coisas bonitas perante Deus. E aí o senhor saiu do seminário, seguiu toda uma trajetória, casou, foi profissional, enfim. Sim. E aí ficou viúvo e resolveu ser padre. Sim, então, lógico, logo que eu saí do seminário, né? Eu não tinha nem coragem de contar para minha mãe que eu não ia voltar no ano seguinte. E ela era muito inteligente, ela percebeu que eu tinha alguma coisa escondida em mim. E um belo dia, então, ela amassando o pão, pediu para mim colocar o leite, né? Despejar o leite na massa, né? E aí, então, eu fui pegar em cima do fogão a lenha, né? Pegar a leiteira, e quando eu comecei a despejar, ela ficou de pé, me olhando e me perguntou: agora eu quero que tu me conte o que houve contigo no seminário que tu não quer contar. E aí, então, para a mãe, a gente não nega nada. E foi aí, então, que eu tive que contar para ela. Bom, aquele pão, ele saiu amassado, então, com leite, que eu despejei, mas também com lágrimas minhas e dela também. Eu me emociono cada vez que eu falo nisso, porque... Uma história muito linda. É uma história que não dá para a gente desprezar. Claro. E hoje, aqui no Santuário Diocesano, então também, eu nada escondo e nada posso deixar para trás na presença da imagem de Nossa Senhora de Fátima, que eu tenho certeza que ela abençoa todos aqueles que pedem graças, né? Pedem sua intercessão pelas graças que devem receber de Deus. Sim. E eu tenho certeza que eu sou também aquinhoado com isso. Claro. E o senhor foi aconselhado a sair do seminário, mas incrivelmente virou padre, né? Ou seja, a vocação estava ali. Então,
aconteceu, né? Então, depois fiz toda a minha caminhada de vida, né? E comecei a namorar lá pelas tantas. Eu já era contabilista na prefeitura de Espumoso, né? E encontrei lá, então, a minha futura esposa naquele tempo e que se tornou minha esposa, né? O nome dela é Jurema Bortolini, né? Nascida lá em Garibaldi, né? E aí, então, nos conhecemos e depois de um namoro de 2 anos, né, casamos. Aí geramos um casal de filhos, educamos e damos a faculdade para os dois, né? O guri é farmacêutico e a menina é psicóloga, né? Os dois são empregados. O guri trabalha em Passo Fundo e a menina é psicóloga na prefeitura de Colorado, né? Então, aí eles também geraram filhos, uma neta, cada um, então, que me deram, né? Bom, e aí, então, no dia 30 de junho de 2007, a Jurema sofreu um infarto agudo do miocárdio e morreu nos meus braços, na hora do meio-dia. Bom, então, foi um choque muito grande. E passado, então, aqueles momentos, assim, de luto muito forte, né? Eu comecei a meditar, né? E agora, o que eu vou fazer na minha vida? Já estava aposentado, né? Sozinho em casa, né? Aí, um belo dia eu estava lá na minha horta, tirando os insos que tinha, e aí então, por que não? Parece que alguma coisa me falou, por que não voltar para a primeira vocação de ser padre? Eu me assustei quando eu mesmo me questionei nisso, me assustei. Larguei de mão do que estava fazendo, subi lá para a minha casa, fiquei pensando. E assim se passou, então, quase 3 meses que eu não tinha sossego. Eu não conseguia responder essa pergunta, dar o sim, né? E passou o final de ano, né? Natal, veio o começo de ano, e aí, então, um belo dia eu fui para Passo Fundo, sabia que lá funcionava o Instituto de Teologia e Pastoral, o ITEPA. Fui lá para ver se me aceitavam. Eu estava com 60 anos, para ver se me aceitavam. Uma pessoa com 60 anos voltar para a classe escolar para estudar teologia. Mas lhe aceitaram. Me aceitaram, olha. Foi um outro dia de muita emoção também para mim. E foi mais emocionante o primeiro dia de aula, porque é evidente que o reitor do Instituto, ele pesquisou sobre mim, claro. Né? E no dia da primeira aula, então, funcionava no 10º andar, o Instituto 10º andar do edifício Nossa Senhora Aparecida, que é da Mitra Diocesana de Passo Fundo, né? E aí, então, subi no elevador sozinho e tal, né? E o que será agora? Aí, quando a porta do elevador se abriu, estavam todos os alunos, que eram 20 e poucos, no saguão para me recepcionar. Que lá de cima eles estavam cuidando se eu ia chegar ou não, né? Então, também foi um momento muito emocionante para mim, porque eles cantaram, né, e tal, né? Bom, e aí, então, eu, o estudante de teologia, mais idoso daquela turma toda, né? Passaram-se, e tenho na minha memória, né, muitos rostos, né, daquele tempo, e especialmente meus colegas, né? Que nós éramos, no início, em 10, né? Depois se reduziram para 9 e nós fomos ordenados padres em 7. Então eu era o mais idoso e o mais jovem da turma, que é de Chapecó, sempre ficava no meu lado, sentava no meu lado e me dava uma mão muito boa, porque a gente sabe, né, que pessoas que estudaram
há mais de 30 anos, né? Na questão de interpretação de frases, de palavras, de textos, né? É mais difícil para a gente do que os jovens de hoje que estão iniciando, porque o ensino mudou, né? Mudou. Então, ele sempre me ajudava, então, né? Que bela história. Então, foi assim que, né, nós chegamos, então, em momentos assim decisivos na nossa vida de estudantes de teologia, né? E, lógico, lá na minha terra, então, né, os questionamentos, né? Bah, mas vai ser padre? Sim, vou ser padre. Se Deus me der a graça de ser, eu vou ser, né? Então, foi assim, né? E foi. E foi. E aí também houve, também aqui na nossa diocese, era nosso bispo diocesano, Dom Frederico Emler, né, que me ordenou, né? No início, ele não me aceitou muito para ser padre, ele me queria como diácono, né, permanente, né? E até me falou, né? E eu disse que eu não ia aceitar para ser diácono permanente, ou seria sacerdote, ou então eu ficaria um leigo que tinha feito faculdade de teologia, né? Mas aí, não sei, a mão de Deus e o Espírito Santo com toda certeza agiu, e então, em determinado momento, isto lá em 2010, né, ele deu o ok dele. E aí, então, as coisas começaram a se encaminhar, né? E eu fui ordenado em 2011, né? No dia 10 de junho de 2011. Agora, há poucos dias, então, completei 7 anos como sacerdote. Então, lá em Espumoso, né, foi a minha ordenação, lá na paróquia São Jorge. É uma multidão que estava lá nesse dia, né? Além de não só os parentes, né? Não só, mas todos os meus amigos mais chegados, né? Que sempre me davam uma força quando me encontravam, né? Então, estavam todos lá. Então, foi uma graça de Deus eu ter podido chegar, então, a ser ordenado. E fui ordenado, então, disse no dia 10 de junho, porque eu ainda não tinha completado os 4 anos de teologia, né? Mas Dom Frederico, acho que vendo também a necessidade da nossa diocese, poucos padres, né? Adiantou e talvez também, dada a minha condição de idoso já, né? Sabendo que também eu não ia ter outros desvios na minha vida, né? Então, me ordenou padre, então. Claro. Né? Para concluir, o senhor continua brincalhão? Voltou a ser brincalhão ou não? Não, agora as coisas são mais sérias. Mais sérias, sim. Tá certo. Que bela história, padre. Muito obrigado por participar conosco. Parabéns aí por todas as suas conquistas e a sua trajetória. Vamos em frente até quando Deus nos chamar, né? Porque nós todos temos uma caminhada de vida nessa terra limitada, né? Deveríamos viver muito mais do que nós vivemos hoje, né? Mas diante da expectativa nossa, né? Vamos fazer todo o possível para chegar junto a Deus e participar de todos os bens que Ele nos dá na sua casa. Tá certo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Padre Ari Bragaiolo foi o nosso personagem de hoje. Até a próxima.